Olá, seja bem-vindo ao podcast do Ibraz. Hoje nós vamos falar sobre saúde estética, esse mundo maravilhoso, né, que abrange aí a beleza estética, a beleza feminina e também masculina. Vocês vão ver dentro do processo, tá bom? É importante a gente ter a participação de pessoas tão importantes, né, e que vêm aí trazendo muita contribuição para a saúde estética no Brasil e fora do Brasil, que depois a gente vai falar sobre isso. Queria dar as boas-vindas à professora Ana Paula Alves, que está conosco. Tudo bem, professora? Muito obrigada, tudo bem. E você? Maravilha, maravilha. Doutora Gladys Marques também, dando a honra da sua presença, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite e vamos lá. Maravilha. Esse é o intuito nosso aqui do Ibraz, de trazer um pouco sobre a pós-graduação, falar um pouco sobre estética, falar um pouco também sobre beleza e os encantos desse novo mundo, né? Que na verdade não é um novo mundo, mas tem ganhado aí ultimamente muitos adeptos. Então eu gostaria de saber da professora Ana Paula um pouco assim da sua trajetória e como que você chegou nesse universo tão promissor que é a saúde estética. Pois é, Leonildo, obrigada. Também agradeço muito o convite do Ibraz. Estou aqui como uma apaixonada mesmo, né, pelo mundo da estética aí, porque na verdade a minha trajetória foi longa. Passei por várias áreas aí da farmácia, né? Sempre fui uma farmacêutica muito apaixonada pela profissão. Mas trabalhava lá atrás com outras coisas, passei por várias áreas de atuação aí do farmacêutico. E quando eu conheci a estética, eu era professora universitária. Então, eu fiz toda a minha trajetória, né, de especialização, mestrado. Estava lá há 8 anos como professora universitária, dando aula, né, para a graduação em farmácia, biomedicina, todas as áreas aí da saúde. Eu fui professora, cheguei a ser coordenadora de curso e eu tinha ali, mesmo na área acadêmica, uma vontade muito grande de levar para os alunos as inovações, né, da área da farmácia. E aí, pesquisando o que o farmacêutico poderia estar atuando ali, as coisas novas da nossa profissão, eu descobri que o farmacêutico podia fazer botox. E aí eu falei, olha, deixa eu ver. Mas, a princípio, foi uma coisa assim, mesmo de curiosidade, para eu levar para os alunos que existia essa possibilidade, né? E aí eu conheci o Ibraz, na época, fiz a pós-graduação com nenhum tipo de pensamento em atuar na área, nem nada, era só mesmo para poder enriquecer ali as minhas aulas, enriquecer a minha vivência com os alunos, mas eu me apaixonei, me encontrei nessa área, né? E aí, com o tempo, o que aconteceu? Eu fui migrando aos poucos, assim como a maioria dos nossos alunos, né? A gente vê hoje que é uma área que nos permite isso, né? Nos permite fazer essa transição de uma forma muito tranquila, né? Então, eu fui, aos poucos, determinando que a minha rotina, que a minha agenda iria estar relacionada mais à estética, né, ao cuidado dos meus pacientes ali, do que a docência. Só que eu sou farmacêutica de coração, mas professora de missão, né, doutora Gladys? A gente que bebe dessa água, a gente não consegue mais ficar sem. Então, aí, quando eu estava já num nível dentro da estética ali que eu via que eu podia contribuir com outras pessoas também, com aquele conhecimento que eu tinha acumulado, eu também quis, então, estar à frente ali de levar esse conhecimento, né, para outros colegas, não só farmacêuticos, porque a gente sabe que a estética hoje é uma área multiprofissional, e que bom que é assim, né? Eu agradeço muito de ser assim, porque assim a gente leva muito mais, a gente agrega muito mais valor às nossas práticas, né? Então, hoje, depois disso, então, eu já era professora de farmácia clínica, né, na época, até pelo Ibraz também, e tive o prazer de ser, então, aluna do Ibraz na pós de estética e depois começar, então, esse caminhar aí como professora também na área da estética, né? E hoje já terminei a minha 3ª especialização, também pelo Ibraz, como ozonioterapeuta agora e também nas práticas integrativas. Então, que agrega também na estética, a gente também pode depois, né, falar um pouquinho sobre isso. Então, essa trajetória aí foi bem bonita, foi muito pouco tempo, né? Então, hoje
pelas coisas, né, que a gente tem conseguido realizar, por essa mensagem que a gente está levando aí, não só pelo Brasil, igual você falou, mas também fora, na Europa, nos Estados Unidos. As pessoas olham e me perguntam, nossa, quanto tempo tem que você está aí na estética, né? E eu estou há menos de 10 anos na estética, né? Mas é uma área que é tão gratificante e eu gosto tanto, né? E eu mergulhei tanto de cabeça nisso, né? Que hoje eu tenho assim muita tranquilidade, né? De estar aqui falando para todo mundo que realmente é uma opção que nos dá muito prazer, né? Além de ter o retorno financeiro, que a gente também precisa pagar as contas, né, gente? Que maravilha. Os boletos chegam, né? Que maravilha. Você falou uma coisa interessante, Ana, e eu acho que era bom frisar, porque as pessoas muitas vezes têm medo de começar uma nova... da transição, né? Dessa transição, que é uma transição de carreira. Sim. Quando a gente fala em carreira, muitas vezes as pessoas pensam em empresa, né? Você alcançar postos maiores, mas muitas vezes nós temos os farmacêuticos começam na profissão, né? Depois de 5 anos, 10 anos, começam a olhar outras possibilidades. Né? E a estética, eu acredito que seja uma dessas possibilidades para fazer essa transição de carreira, porque você acaba aproveitando tudo que você já viveu lá atrás, né? A gente nunca perde nada, né? Sempre a bagagem que a gente vem trazendo, acumulando. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais com relação a esse seu pensamento, né? Lógico que você falou que foi mais por, né, curiosidade ou para aumentar, né, a sua bagagem para poder levar para os alunos como docente, mas essa questão de pensar a estética como uma nova carreira. Né? A gente fala a profissão é farmacêutica, né? Uhum. E a saúde estética é uma carreira. A gente não deixa de ser farmacêutico porque a gente, né, tem esse olhar também muito para o medicamento, né? Tem esse olhar na estética, principalmente. E o que ajuda muito a gente na estética. Exatamente, que né? trabalha com a prescrição, prescreve muitos produtos, né, para o paciente usar em casa. E eu queria que você pegasse nesse ponto exatamente dessa transição de carreira, porque eu vejo muitas farmacêuticas que conversam comigo, né, e tal, pensam em mudar de profissão. Então, eu vou, acho que fazer nutrição, ou acho que eu vou fazer medicina, eu acho que eu vou fazer odonto, né? E eu converso muito com outros profissionais de outras áreas, né? Então, parece ser algo assim, não, sempre o jardim, né, a graminha do outro é mais verde, né? Então, eu queria que você falasse essa questão da transição, como você fez, né? E também, se você pensou alguma vez, né, em mudar de profissão ou não, só para, né, trazer essa discussão que a gente sempre vê, né, os farmacêuticas fazendo. Eu quero mudar de profissão. Com a estética, você acredita que ela é uma área que, vamos dizer assim, suplementa não é a palavra certa, mas é uma área que traz supra essa vontade de mudar de profissão. Né? Muito, muito... Nossa, ótima essa reflexão que você trouxe, porque é justamente a reflexão que a gente tem lá atrás, quando a gente está querendo alguma coisa diferente. Né? Então, assim, eu vejo na minha vida, quando eu faço essa reflexão, eu vejo várias mudanças, porque quando eu comecei a carreira, quando eu saí da graduação, então, né, vamos pensar lá na graduação. Na época que eu saí, eu já tenho mais de 20 anos de formada, né? Então, era o quê? Era o farmacêutico no balcão da farmácia ou no laboratório. Então, eu fiz análises clínicas na faculdade, né? Só que eu gostava de pessoas. Então, a bancada do laboratório não me supria essa necessidade do contato com as pessoas, né? E aí eu falei, não, então eu preciso ir para o balcão da farmácia. Mas no balcão da farmácia não existia aquela cultura, e hoje ainda é um pouco difícil, mas naquela época era praticamente... Não existia essa questão, né, do atendimento, não existia a questão do consultório dentro da farmácia, não existia essa realidade que a gente tem hoje, né, que ainda precisa melhorar, a gente sabe, mas que já é muito melhor do que quando eu me formei. Então, enquanto eu estava na farmácia, eu cheguei e falei, olha, não é isso que eu quero. Foi quando eu comecei a fazer especialização em farmácia clínica. E aí eu queria colocar, né, aquele conceito da farmácia clínica dentro do meu atendimento e eu não conseguia.
eu não tinha autonomia também para isso. Então, a autonomia é uma coisa que me fez vir para a estética, para eu ter autonomia com o meu paciente. Ali dentro do meu consultório na estética, eu resolvo o que eu vou fazer, eu faço, mas, é claro, eu também tenho que assumir as consequências da minha escolha. Então, eu falo para os meus alunos assim, ó, é igual aquele filme, né? Com grandes dons, vem grandes responsabilidades. Então, se você tem autonomia para você escolher o que você vai fazer com o seu paciente, você também tem que ter a responsabilidade de saber para onde levar aquele tratamento ou para onde levar aquela situação, caso aconteça alguma intercorrência, alguma complicação. Então, essa é a responsabilidade nossa dentro do consultório. Então, não adianta só a gente querer ter autonomia. Então, lá atrás, eu queria ter autonomia. Aí, o que eu fiz foi abrir a minha farmácia. Para eu ter autonomia, né? Agora, estou no céu, eu vou mandar em mim. Né? Mas não é bem assim também. Tanto é que, naquela época, né, eu tive uma dificuldade até mesmo de ter o trabalho reconhecido. As pessoas passavam em frente à minha farmácia e falavam, o que é isso aqui? Ninguém sabia que era uma farmácia. Tinha uma mesa redonda no meio da farmácia, tinha um consultório lá dentro, e aí as pessoas não estavam acostumadas com aquilo. Né? Mas, mesmo assim, mesmo a gente fazendo todo um trabalho, foi muito difícil, porque não era culturalmente ainda aceita essa questão, né? Como é hoje. Mas, mesmo hoje, eu vejo os nossos colegas que estão se formando passando por muitas dificuldades. Né? E aí a estética, como eu disse, ela me trouxe autonomia, ela me trouxe também liberdade. Né? Eu poderia estar aqui hoje, se eu estivesse num plantão na farmácia, dando plantão num laboratório. Eu tenho liberdade na minha agenda. Então, eu quero vir para aqui hoje gravar um podcast, eu vou lá e vou... Olha, fecha a minha agenda de hoje. E pronto. Né? E eu tenho essa liberdade. Né? E é bom destacar que esse podcast nós estamos fazendo em Salvador da Bahia. Salvador, Bahia, gente. Olha não só. É em qualquer local, Que né? maravilha. Exatamente. Pois é. Então, isso aí, eu acho que é fundamental. É para todo mundo isso, essa realidade, essa liberdade, essa autonomia? Não. A gente sabe que a gente tem colegas que preferem a segurança da CLT. E pode trabalhar na estética de CLT? Pode também. Né? A gente tem... Eu, por exemplo, sou uma pessoa que vou precisar agora contratar um colega para trabalhar comigo. Ele vai, se ele quiser, né, se for, né, da vontade de ambos, né, isso pode ser via uma CLT? Pode. Né? Tem gente que gosta de ter a segurança, o 13º, enfim. Mas a gente estava falando da transição. Né? E essa transição é que eu acho que é fantástica. Por isso que eu acho que a estética é maravilhosa. Porque você não precisa chutar o balde. Né? Porque chutar o balde é complicado. Maravilha. Aproveitando esse gancho, eu gostaria que você falasse um pouco, professora, das resoluções, de como que o profissional pode ser inserido hoje dentro da saúde estética e quais foram os avanços tecnológicos, quais são os procedimentos, né, que muitos farmacêuticos e outros também, as biomédicas, as enfermeiras, as fisioterapeutas também hoje estão procurando saúde estética. Eu gostaria que você falasse um pouco desse universo novo das resoluções, dos conselhos, né, e que hoje pode, que o farmacêutico ou outro profissional de saúde habilitado pode fazer a pós-graduação de saúde estética. Então, como a gente está falando que a estética é multiprofissional, né? E aqui a gente, dentro da pós-graduação, a gente abraça diversos profissionais que querem migrar para a estética, cada conselho tem a sua regra, né? Então, o profissional ele tem que procurar ver lá no seu conselho como é a legislação, né, dele para atuar na estética. Né? Então, tem algumas profissões da área da saúde em que o conselho exige uma pós-graduação, como é o caso do farmacêutico. Né? Então, o farmacêutico precisa fazer uma pós-graduação se ele quiser atuar na estética. Porque ele precisa estar registrado, não só fazer a pós, né? Ele precisa fazer a pós, pegar o certificado de uma instituição que esteja reconhecida pelo MEC. Essa pós-graduação tem que ter as 360 horas, tem algumas regras para que ele pegue esse certificado, leve lá no seu conselho de classe, né, no conselho regional, e registre esse certificado lá. Aí, sim, ele pode exercer a estética. Né? Mas, fora isso, né, a pós-graduação, ela nos dá o quê? O embasamento para que a gente possa ir para esse mundo. Né? Porque, gente, a abordagem que a gente tem na estética é completamente diferente da abordagem que a gente tem lá na graduação.
Então, hoje a gente estuda muito, por exemplo, a anatomia. A anatomia da face. Quem não sabe a anatomia da face não consegue trabalhar de forma segura e também, né, para levar os melhores resultados para o seu paciente, com os injetáveis, por exemplo. Né? E a anatomia da face que a gente tem lá na graduação, doutora Gladys, como é? Né? Então, não é que ela é ruim, mas ela é voltada para outras situações. Tem outras, né, outras funções que a gente precisa ver ali que não estão atreladas à atividade fim que a gente tem ali na estética. Então, por isso, a gente precisa... Então, a pós-graduação... Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, tem algumas profissões da estética que falam assim, o meu conselho não me exige uma pós-graduação para eu atuar na estética. Ok, ele não exige, mas você deveria fazer. Por quê? Porque é a pós que vai te dar o embasamento para que você possa se capacitar também. Então, a pós, ela te habilita. Para alguns colegas, ela vai habilitar, como é o caso do farmacêutico, mas ela também te capacita a atuar naquela situação. Então, é a mesma coisa da gente com a prescrição, né? Então, prescrição, que foi a minha primeira paixão, né, lá atrás. Quando eu comecei na estética, na verdade, eu comecei mais na área da prescrição, por isso que eu me apaixonei pela pele, mergulhei nesse universo da pele, porque eu já comecei vendo que a minha prescrição melhorava a qualidade de pele do meu paciente. Agora, eu como farmacêutico, precisava ter uma pós-graduação para prescrever? Não. O farmacêutico já sai da graduação como prescritor. Isso já é uma prerrogativa da nossa profissão. Mas por que a gente faz a pós? Para que a gente possa se aprofundar naquilo e se capacitar mais para a gente trazer mais resultado para o nosso paciente e trabalhar com mais segurança também. Então, a pós-graduação, ela é fundamental, no meu ver, né, para os enfermeiros, para os fisioterapeutas, para os biomédicos, né? Os biólogos estão entrando na área da estética também, né, assim como os farmacêuticos, os dentistas. Dou muita aula também hoje para todos os profissionais da saúde, né, dessas áreas que estão entrando para a estética. As esteticistas estão fazendo pós-graduação na área da estética justamente para se aprofundar, né, e ter também mais capacitação nas áreas onde a graduação, às vezes, deixa a gente um pouco a desejar. Né? Então, a pós-graduação é imprescindível. E é interessante também, Café, só não te interrompendo, mas essa questão de você fazer a pós e ter muitos outros profissionais de saúde, né? É fantástico. Para você trocar as experiências, porque cada um tem um olhar diferente, né? Apesar de todos estarem ali, né, aprendendo, mas cada um tem uma formação, um olhar diferente, Sim, né? E é uma oportunidade também de você fazer a transição de carreira. Então, eu falo, a especialização te dá um prazo, que muitas vezes as pessoas, né, falam, mas eu quero fazer em 12 meses. Tudo bem, 12 meses, né? Mas vamos pensar após o IBRAS, né? São 14 meses, e aí, né, nós temos todas a carga horária obrigatória pelo MEC, mas, de qualquer forma, os encontros são presenciais das práticas, né? Então, a cada encontro, eu percebo, né, nós que cuidamos das turmas, a evolução. Não só técnica, mas a evolução como pessoa, como profissional, né? Aquela questão da atitude profissional vai modificando e o do pensamento primeiro dia, e o olhar, né? Exatamente. O olhar muda. A mentalidade muda, né? Porque você tem todo esse processo. Então, além, né, do que você falou, da formação, da habilitação, você também tem uma oportunidade de, durante, né, esse período da pós-graduação, pensar a carreira. Porque na pós-graduação existem todas as disciplinas, todos os módulos, tudo que precisa para atuar em estética. Mas não necessariamente que a pessoa vai fazer tudo. Então, ela tem a oportunidade de ver tudo, aprender tudo, né, e decidir o que ela vai fazer depois lá no seu consultório, né, o que ela se sente mais confortável, né, aquilo que mais toca o coração, que a gente sabe, né? O pessoal vai ali, vai conforme o professor. E né? também porque a estética é muito abrangente, né? E a gente tem que pensar assim, não que você precise se especializar ou se direcionar, mas sempre a gente tem mais afinidade com alguma coisa, né? E ali você começa a desenhar isso. Na pós-graduação, junto com os colegas, você vai desenhando isso ali. Então, se eu for lembrar lá da minha turma de pós, quem
gostou mais, quem se afinizou mais ali pelas aulas de corporal, hoje trabalha mais com corporal, né? Quem gostou mais, quem viu mais, quem se aprofundou mais no facial, hoje trabalha mais com facial. Então, assim, a estética também é muito abrangente, né? E a gente, muitas vezes, eu vejo hoje um movimento dos colegas, né, em direção a se direcionar mais mesmo para... Por exemplo, a tricologia hoje está muito em alta, né? Então, a gente vê... Mas não é por causa do profissional, é o mercado. Também. Ele começa a te direcionar ali, porque, por exemplo, a gente teve, por exemplo, a estética é sazonal também. A demanda. A demanda, a gente trabalha pela demanda. Então, vai chegando o verão, tem mais demanda de corporal, né? Depois da pandemia, nós tivemos mais demanda de tricologia, de capilar. E assim vai, né? O facial a gente tem o ano inteiro. Então, eu não sou boba nada, eu trabalho com facial. Maravilha. Nesse podcast do IBRAS, dá para notar que saúde estética também dá trabalho, né? Não é tudo mar de rosa. Eu estou com 2 expoentes aqui do mundo estético, são professoras, né? E a doutora Gladys fez pós-graduação em outros segmentos, né? Fez doutorado fora do Brasil e acabou fazendo a pós-graduação em saúde estética. Como é que foi essa experiência? Olha, eu sempre digo que estudar nunca é demais, né? Então, o pessoal sempre fala, você é estudante profissional. Acho que todo profissional deveria ser estudante, né? Sempre, a vida toda. Então, como a Ana, eu também fiz a especialização em estética para poder entender um pouco mais o que era essa área, né? Para orientar as farmacêuticas. Já que eu tenho me colocado muito, né? A Ana também como mentora, é uma coisa que outras áreas não têm, né? Isso é uma característica da estética, a gente ter os mentores, aquelas pessoas que se destacam, que você se espelha, que você, né, busca que caminho você percorreu, eu não quero sofrer tanto, então eu quero ir pelo seu caminho. Né? Então, eu também um pouco fiz a estética pensando nisso, e como eu sou farmacologista também, a questão, né, dos princípios ativos, dos ativos dermocosméticos que eu queria entender, né? Então, assim, para mim foi muito gratificante fazer a pós de estética. Não atuo na área da estética, eu sou da área de cuidado farmacêutico, né, da atenção farmacêutica, sou lá de 2000 e bolinha, que a gente fala, quando a gente começou, né, em 2000 mesmo, né, era 2000 e bolinha. Mas o que eu tenho visto quem faz farmácia clínica, eu acho que a Ana pode dar essa experiência, quem faz farmácia clínica e depois faz farmácia estética, tem diferença, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, eu percebi, mas eu queria que você falasse, você né, que hoje atua na área e que é docente também da área da estética, porque quando as pessoas vão direto para a estética, a gente percebe que gostaria muito também de fazer a clínica. Então, eu tenho... Até esses dias eu brinquei, né? Deveria ter uma pós-graduação imensa, né? Farmácia clínica, estética, PICS. Para quem gosta de estudar igual a gente, é ser um mar de rosas. Porque né? eu tenho visto, assim, que a profissão, né? Pelo menos essa área da profissão, ela é complementar. Então, você tem a parte do cuidado farmacêutico, você tem a estética, você tem as práticas integrativas. Em cada uma delas, você consegue formar como se fosse um quebra-cabeça, de acordo com a necessidade do seu paciente, né? Então, você vai percebendo, né, que vai faltando aquele conhecimento que poderia potencializar, poderia ajudar. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, né? O que foi a farmácia clínica junto com a tua formação na estética? Você tocou num assunto agora que eu sempre falava, desde que eu dava aula na farmácia clínica. E não foi combinado, viu, gente, isso aqui. Não foi combinado, e ela falou assim, um ponto-chave para o que eu sempre falava, desde que eu nem atuava ainda na estética, porque enquanto eu era professora de farmácia clínica, eu já estava fazendo a pós de estética. E eu via isso muito claramente. E quando eu comecei a dar aula na estética, eu falava para o pessoal da estética assim, gente, se vocês não fizeram, quem era farmacêutico, né, que se vocês não fizeram ainda farmácia clínica, façam. Terminem essa pós aqui e comecem a farmácia clínica imediatamente. Porque o olhar é completamente diferente. Então, como eu disse, quando eu comecei muito mais como clínica do que como atuante na estética ali, porque eu já tinha essa cabeça. Então, eu já vinha, o meu mestrado foi feito
voltado para a farmácia clínica, só que eu trabalhava com morte, eu trabalhava com HIV, com hepatite, né? Então, era um olhar diferente. E nessa transição que a gente estava falando, é engraçado que você fica com medo, né, de perder tudo aquilo que você deixou lá para trás. E eu ficava com aquele medo e falava assim, gente, mas já tem tantos anos que eu estou aqui nessa área, trabalhando com doença. Eu trabalhava com diabetes, com hipertensão, aí depois eu fui para HIV, hepatite, e agora eu vou trabalhar com botox, com saúde, com beleza. Como que vai ser isso? Eu vou largar tudo lá para trás? Né? E é fantástico quando você vê que você não perde nada. Então, hoje, quando eu comecei, eu trouxe a minha experiência do mestrado com HIV para dentro do meu consultório na hora de trabalhar a adesão aos dermocosméticos e a suplementação. Porque o meu mestrado foi com adesão ao tratamento, só que era tratamento com antirretrovirais, que nem vou entrar nesse detalhe aqui, mas é a coisa mais difícil. Pensa bem, a pessoa ganha o medicamento de graça, né? O governo dá todo o medicamento, todo o tratamento, e a gente tinha uma dificuldade imensa de fazer os pacientes entenderem que precisava tomar o medicamento, porque a adesão ao tratamento, se fosse menor do que 90%, prejudicava o resultado do tratamento. E aí eu fiz todo um trabalho com os pacientes para buscar quais eram os pontos-chave que a gente tinha que, enquanto farmacêuticos ali, né, no acompanhamento farmacoterapêutico desse paciente, onde que a gente tinha que agir para aumentar essa adesão. E aí, quando eu vim para a estética, o que eu fiz? Usei todo esse conhecimento meu para fazer a bolsa de dermocosméticos dentro do consultório. Olha só, né? Que é um diferencial que eu ensino para os meus alunos até hoje, né? E as pessoas ficam assim, nossa, é mesmo. E eu falo, gente, com a bolsa de dermocosméticos você descobre tanta coisa do seu paciente, né? E você consegue trabalhar essa adesão, porque não adianta a gente fazer uma prescrição linda, maravilhosa, pensada, né? Dentro de toda aquela filosofia linda que a gente aprende lá na teoria, se o paciente não usa. Qual é a função de um produto que você fez que vai ficar dentro da gaveta? Nenhum. Então, partindo dali, foi dali que eu parti para começar essa minha trajetória na estética, e foi dessa transição que eu trouxe isso. Né? Então, assim, não fiquem com medo, né? Eu falo assim, não fiquem com medo de fazer a transição, gente. Por quê? Primeiro, porque a gente consegue fazer essa transição de uma forma muito tranquila, né? Como eu disse, a gente tem liberdade de agenda. Então, a gente tem vários alunos, por exemplo, que começam a atender aos sábados, né? Então, se ele tem uma folga na quarta-feira, ele abre uma agenda na quarta-feira. Se ele trabalha até às 18, ele começa a atender a partir das 19. E aí vai. Depois, quando você vai fazendo, né, o seu nome, vai fazendo a sua agenda, você vai conseguindo fazer essa transição de uma forma muito tranquila. E a gente não perde a bagagem que a gente tem, viu, gente? Conhecimento não ocupa espaço e também não vai embora assim, não. A gente sempre agrega ele em alguma coisa, né? Eu respondi o que você perguntou? Sim, com certeza. Pois certeza. Então tá bom. Eu sou um mero participante, como dá para se observar, né? Mas eu gostaria de pedir para as professoras agora comentar com você, que é profissional de saúde, que está pensando em fazer uma pós em saúde estética. Que tipo de paciente o profissional vai atender? Que tipo de procedimentos ele precisa se certificar aí de todos os benefícios, né, para ele apresentar para esse paciente novo, né, que é a nova... Porque a estética não é uma tendência, a estética já veio para ficar, né? Não, mas para aquele profissional de saúde que vai começar uma pós de saúde estética, ele pergunta que tipo de paciente que vai buscar o profissional e o serviço dele. Todos. Gente, eu vou contar para vocês. Se vocês se matricularem hoje na pós de estética e falar na sua família, eu estou fazendo pós de estética, você já tem vários pacientes. Modelos, né? Vários pacientes, né? Inclusive, eu falo com os meus alunos, o primeiro paciente tem que ser você. Né? Então, quando a gente começa lá na aula de peelings, né, eu falo, olha, todo mundo aqui vai fazer peeling. Por quê? Se você não souber escolher um tratamento para você, para a sua pele, você vai saber escolher para os outros? Nunca. Né? Então, você é o seu primeiro paciente, né? Aí tem o pai, tem a mãe, marido, namorado, e a gente está falando muito das mulheres aqui, né? Mas eu tenho que lembrar que os homens estão entrando com tudo na estética também, né? E é necessário, né? Não só por uma questão, assim,
eu vejo que os homens estão mais... a gente vê, e as pesquisas mostram, né, para a gente, que os homens estão mais vaidosos, mais cuidadosos, estão querendo também, né, essa questão. E a gente fala muito, eu falei assim, todos os pacientes, todos procuram, né? Nós, enquanto profissionais, é que precisamos ter essa formação para poder entender quem é o paciente que está realmente apto a entrar dentro do nosso consultório para fazer um procedimento estético, né? Eu tenho uma grande colega que fala assim, olha, a estética é o presente do paciente saudável. Então, a gente precisa entender da saúde e da doença para que a gente consiga fazer essa triagem, né, do paciente dentro do consultório. Quem pode, quem não pode fazer determinado procedimento em determinado período ali. Eu trabalho muito com pele, né? E a pele, sendo o maior órgão do nosso corpo, ela conta para a gente tudo, né? Ela é fofoqueira. Ela conta para a gente se o paciente está bem, se o paciente está mal. Então, quando eu vou atender o paciente com esse objetivo, eu já consigo fazer uma triagem ali de diversos problemas de saúde que ele pode estar passando ali e ele nem sabe. Então, o consultório de estética, ele muitas vezes traz também para a gente esse cuidado do paciente na parte também das doenças, porque não que a gente vai tratar a doença dentro do consultório, mas a gente faz uma triagem dentro do consultório. Então, se o meu paciente chega queixando de queda de cabelo, eu tenho que saber se ele tem um problema na tireoide. Se o meu paciente chega com acne, eu tenho que saber, será que não é uma resistência insulínica? Será que não tem uma síndrome de ovário policístico ali? Não sou eu que vou definir isso, diagnosticar e nem tratar. Mas eu preciso ter essa consciência para poder direcionar esse paciente para o profissional certo, para o tratamento correto, para que ele possa, então, depois voltar, e com certeza ele voltará, porque ele vai confiar em mim, enquanto profissional, de estar trazendo para ele ali essas informações e muitas vezes encaminhando ele para fazer o tratamento mais assertivo naquele momento. Que maravilha. Professora Gladys, a segurança do profissional para fazer uma pós-graduação perante seus conselhos, gostaria que você falasse um pouco a respeito. Pegando, né, o gancho no que a Ana comentou, por exemplo, se você tem um paciente que é diabético, hipertenso, não é uma paciente, você faz essa triagem. Se você tem a formação em farmácia clínica, você não necessariamente precisa dispensar essa paciente, né? Porque sempre a gente vê o que está contraindicado. Paciente com glicemia descontrolada, hipertensão descontrolada, né? Aí a pessoa precisa fazer, dependendo do procedimento, né? Não são todos. Mas é interessante, por exemplo, se o farmacêutico ele tem uma formação em farmácia clínica e farmácia estética, ele tem condições de avaliar o problema de saúde, a doença que o paciente tem, se aqueles medicamentos que ele está tomando estão sendo efetivos, né, seguros, se o paciente está, né, fazendo o uso correto com relação à adesão, você ajuda ele a controlar essa glicemia, você ajuda ele a controlar essa hipertensão, para que ele possa fazer o procedimento estético que ele quer. Exatamente. Então, a farmácia clínica com a farmácia estética, né, e vamos pensar nas práticas complementares, né, que vão, né, eu acredito que seja o futuro da profissão farmacêutica. Seja o futuro. Talvez a gente tenha que fazer como você, eu, a professora Juliana, né, várias outras professoras do IBRAS que têm 4, 5, 6 pós-graduações, porque você vai, né, juntando todos os conhecimentos para poder atender o paciente e respondendo, né, sua questão, a questão da segurança do paciente. Então, essa possibilidade de você não fechar o olhar, eu só vou trabalhar com estética, né? Eu acredito que não seja o olhar visionário do futuro. Então, a gente precisa ampliar, porque o cliente da estética, ele também vem com outros problemas, como você falou, tireoide, vem com um problema hormonal. O paciente é um todo, né? Não dá para separar em caixinha. Exatamente. Então, a estética, o profissional que vai para a estética, não dá para se fechar só no procedimento. Ele tem que abrir, pensar esse paciente, porque a gente está falando em saúde, estética e bem-estar, né? Então, não dá para fechar só no procedimento, né? E como você falou, né, a questão do cliente, né, quem eu vou atender?
Eu sempre falo para as alunas, na estética você tem a oportunidade de escolher o seu cliente, né? Que é uma visão que já foi uma visão nova, né, no mercado, hoje já não é tão nova assim, mas vamos pensar assim, o seu cliente primário, você tem condições de você escolher e trabalhar o marketing para trazer esse cliente. Sim. A gente não fala mais desse marketing de correr atrás, você fala do marketing de trazer o cliente para você pela proposta de valor que você tem para ele, como você colocou, né? Quais são os benefícios, as seguranças. Né? Hoje, o profissional de estética que vende procedimento, ele não está diferente daquela farmácia que vende só o medicamento e não faz a dispensação correta. Exato. Porque ele está transformando um procedimento, um serviço em um produto. Então, eu sempre falo, tem que olhar o paciente, o seu cliente, ter esse olhar holístico, tá? Para que você possa ver todas as necessidades que ele tem e você, como profissional, quais delas você pode atender dentro das suas atribuições, lógico, clínicas, né, de formação, e aquelas que você precisa encaminhar para outro profissional para fazer, né, o seu papel. Mas, nesse contexto da segurança, é isso. Né? Então, você ter esse olhar do paciente, né, com todos os problemas que ele vem. Eu não lembro se foi você que a gente comentou, alguém, eu quero fazer um procedimento, quero fazer... Aí você olhou para a pessoa, né, a gente estava até comentando sobre isso, e você falou assim, não, ela não está em condições psicológicas de fazer. Sim. Né? Porque não é isso que ela precisa. Ela está buscando resolver um problema, outro problema com estética, né? E não é. E a gente tem muito isso hoje em dia, né? A ansiedade, né? O paciente que está ali muito ansioso, ele não é um paciente, um candidato bom para a gente estar fazendo determinados procedimentos em consultório. Por isso que vem as práticas integrativas, vem muito junto, né? Porque a gente consegue melhorar. Por exemplo, na minha consulta, eu pergunto do sono do paciente, eu pergunto da atividade física, eu pergunto dos hábitos alimentares, né? Eu não sou nutricionista, eu não vou passar dieta para ele, eu não vou passar, não sou personal trainer, né? Nem nada, mas eu sei da importância disso para a qualidade de vida. Então, quando o paciente tem qualidade de vida, isso reflete na beleza, no bem-estar, né? Que é o que a gente busca dentro do consultório da estética. Mas, quando a gente estava falando, né, dessa interface da farmácia clínica com a farmácia estética, eu falo muito para os alunos que é o casamento perfeito. Né? Então, quem é farmacêutico, aí, eu acho que tem que pensar bem nisso. Quem já é clínico e está pensando em ir para a área de estética, nossa, é realmente o melhor dos mundos para o farmacêutico, porque realmente a gente usa muito isso. E lembrando, né, que a gente está falando muito de procedimento, a gente está falando muito dessa questão, mas o mais comum, apesar da gente já ter falado que o farmacêutico na estética pode trabalhar como CLT, ele pode trabalhar dentro de uma clínica como recebendo em porcentagem, né, fazer uma parceria, ele pode fazer diversas coisas, mas a maioria, né, vai para o seu negócio próprio, vai empreender. E aí, gente, também tem essa visão, né? E eu preciso falar disso porque na frente da doutora Gladys, né, que já levou várias pessoas aí para ter o seu consultório farmacêutico próprio, é a mesma visão que a gente tem que ter dentro da estética, né? Então, a questão de negócio, a questão de gestão, que, infelizmente, isso aí eu tenho que falar, a gente não tem isso, nada disso na graduação. Isso aí a gente não tem mesmo. Né? Então, a gente precisa depois sair, buscar mentores, como a Gladys, né, que ajuda um monte de gente, porque a gente tem muita dificuldade com isso. E, assim, a pós-graduação nos dá esse norte, nos mostra, olha, você tem que ir por ali, você tem que buscar isso, porque se você não gerir bem o seu negócio, não adianta, você pode ser ótimo tecnicamente, né? Mas aí você vai virar, né, o macaquinho que vai lá fazer, e aí depois, né? Então, você tem que ter na verdade, tem que ter um antes e tem que ter um depois do procedimento, e isso tem que ser muito bem trabalhado, e o profissional tem que ter esse direcionamento, né? Então, por isso que eu acho fantástico o trabalho que você faz, né? E que começa dentro da farmácia clínica, na verdade, sim, essa visão, né, Gladys? Sim.
porque nos Estados Unidos, quando surgiu, né, o cuidado farmacêutico care, o grande objetivo do farmacêutico care, e eu posso falar com propriedade, porque eu conheci a doutora Linda Strand, que foi a precursora lá em 1990, né, que pensou o farmacêutico identificando e resolvendo problemas farmacoterapêuticos para ser executado em consultório, seja multiprofissional, seja consultório do próprio profissional, né? Então, não foi um serviço pensado para dentro da farmácia, foi um serviço pensado para se realizar em clínicas, em consultórios. Então, casa muito essa questão da farmácia clínica com, né, o consultório, farmácia clínica e a estética. Eu vejo uma diferença grande porque na saúde estética, quando eu trabalho com os alunos essa questão, né, de estruturação de consultório, já tem bem claro na cabeça o que a pessoa, né, o que ela pensa enquanto serviço de estética, porque é algo que nós temos referências. Tem referência, né, da medicina, da odonto, né, de outros profissionais que já trabalham com a estética. Então, não fica algo assim tão no limbo. Quando a gente fala em consultório com farmácia clínica, às vezes as pessoas ficam, mas que necessidade eu vou atender, como eu vou cobrar, como eu vou fazer, né? Na estética também tem esse questionamento, né? Como que eu vou trazer paciente? É sempre a pergunta, né? Como que eu vou trazer paciente, porque sempre a gente pensa no privativo, né? No privado, né? Então, atendimento privado, não no público, né? A farmácia clínica tem essas duas vertentes, público e privado. Mas você entender de negócio, se você vai montar um consultório, é importante, né? Então, a Ana falou, eu tenho formação na FGV, já fiz várias formações em marketing, né? Então, assim, meu pai é contador, então eu tenho uma vasta experiência, né, nessa área, né, de projetos. Isso eu vejo que falta muito, né? Então, a gente precisa dessa formação mesmo, não que nós vamos nos tornar administrativos, né, ou gestores, quem sabe lá na frente, como você hoje está contratando um profissional técnico, né, para trabalhar com você, logo já vai contratar, né, um profissional da administração, mas no início a gente faz esse processo. Então, quanto mais simples a gente conseguir, né, eu sempre falo que eu gosto nas minhas aulas de tornar o complexo simples para que a pessoa possa fazer sozinha, né, e bem feito. Sim. Então, essa questão do consultório, ela é importante tanto para a farmácia clínica. Não quero trabalhar em estética, eu quero fazer só farmácia clínica em consultório. É possível, dá para fazer, dá para trazer. Eu tenho uma aluna, a Irene, que é aqui de Brumado, na Bahia, que tem um consultório só de farmácia clínica e atende pacientes diabéticos. Exato. Né? Então, é algo importante, isso que a Ana falou, a gestão, saber... Dentro da pós-graduação, nós temos essa cadeira, esse módulo de gestão, para que vocês, né, possam, né, as pessoas que querem ir para a área de estética, possam ir com conhecimento, pelo menos para pedir para o contador fazer, né, dar orientação para o contador. Minha mãe sempre falou, você tem que aprender a fazer o bolo, porque no dia que você quiser pedir um bolo para alguém, você sabe como pedir. Você sabe como que é que faz. Maravilha. Eu sou Leonildo Café e esse foi o nosso podcast do IBRAS. Eu gostaria imensamente de agradecer a professora Ana Paula. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, estou à disposição para os próximos. Professora Gladys. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui sempre conversando com a Ana, é sempre muito bom, né? Maravilhoso bate-papo. E trazer o pessoal para fazer Isso que eu ia falar, pós-graduação, né, do IBRAS, Saúde Estética e Cosmética. Ótimo. Gente, olha, eu sou suspeita para falar, né? Já fui aluna, hoje sou professora, então não tenho depoimento melhor do que esse, né? Então, estou também lá como professora para acolher vocês e estaremos nos módulos ali de cuidado de pele. Eu estou à disposição, mas realmente quero dizer que é uma área muito promissora. Vocês já viram aqui o que a gente já falou e estamos no IBRAS, então esperando por vocês. Maravilha. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo ao IBRAS.